Fala galera, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart e hoje eles trago este filme chamado The Puppet Man, lançado em 2023. O filme é bem maneiro, com uma proposta interessante, então já vai deixando o seu like, inscreva-se no canal e comente qualquer coisa para ajudar no engajamento. E se quiser apoiar o canal, torne-se membro, beleza? Recado dado, vamos pro vídeo. O filme começa com uma mulher vivendo sua vida normalmente, até que seu marido, David, chega e a esfaqueia. David diz que não é ele, enquanto age de maneira brutal. E em meio a todo aquele horror, vemos uma criança trancada em um quarto. Mais tarde ficamos sabendo que, quando a polícia chegou à cena do crime, eles encontraram David com a arma do crime olhando para o corpo de sua esposa com uma expressão vazia. A polícia então olha pela casa e descobre a filha de David, Michal, trancada em um quarto, e parecia que ela não via a luz do sol há anos. Devido a David mencionar constantemente que alguém o estava controlando, ele é chamado de o assassino marionete, como os bonequinhos que são controlados por uma pessoa, um marionetista. Ele também é condenado à pena de morte por injeção letal. A cena agora avança para o presente. Michal se tornou uma estudante universitária e divide um quarto com Charlie, sua melhor amiga. Elas acabam de ouvir um podcast sobre o pai de Michal, que se tornou viral com a data de execução dele se aproximando. A protagonista não conseguia se lembrar de como tudo aconteceu, mas ao mesmo tempo ela não conseguia superar seu passado horrível. Para ela era difícil lidar com o fato de seu pai ser um assassino brutal. Percebemos que Charlie tem um fascínio por essa história mórbida. Ela pesquisa sobre essa coisa constantemente e descobriu que a polícia encontrou livros satânicos quando prenderam o pai de Michal. Michal obviamente fica incomodada com esse boato, mas não reage, já que Charlie é sua melhor amiga. Na faculdade somos apresentados aos amigos delas, Joe, que é estudante de medicina, e Glenn, o cara arrogante da academia, e tem também o namorado de Michal, Danny. Uma noite Charlie não consegue parar de pensar no assassino marionete, e ela começa a considerar se Michal poderia ter herdado algumas das tendências de seu pai. Descobrimos que Michal tinha pesadelos recorrentes, isso desde criança. Ela também era sonâmbula e andava sozinha enquanto dormia, e a coisa sempre terminava com ela desenhando 3 linhas misteriosas na parede com a mão machucada. À medida que os dias passam, a jovem nota algo inquietante. Onde quer que vá, ela é cercada por um grande número de corvos negros. Ela achava que isso era um mau sinal. Pela noite, quando Michal está sozinha em seu quarto, ela ouve mensagens surgindo no laptop de Charlie. A curiosidade a domina, o que faz com que ela vá checar. Nisso, a protagonista descobre uma pasta cheia de vídeos de suas caminhadas noturnas. Ela assiste a alguns deles e se vê fazendo isso todas as noites, com Charlie gravando como uma espécie de documentário. Nesse momento, a amiga da protagonista chega ao quarto e fica chocada ao ver Michal usando seu laptop. Quando a última pergunta sobre as gravações, Charlie se defende, dizendo que fez isso para a segurança de Michal e sempre esteve lá para ajudá-la. Ela também assegura à amiga que manteve isso em segredo de todos os outros. À noite, Michal, Charlie e seus amigos se reúnem no telhado do dormitório para uma festa. A princípio todos parecem se divertir muito, mas quando Glenn fica excessivamente bêbado, ele começa a falar sobre o pai de Michal e sobre o hábito de sonambulismo dela. Isso faz com que a jovem perceba que Charlie expôs detalhes privados dela para os outros. Charlie mais uma vez jura que estava apenas tentando ajudar, mas Michal não quer ouvir mais nada. De repente Charlie fica paralisada, como se algo a tivesse dominado. Ela continua dizendo que não consegue se mover, mas seus amigos acreditam que ela está fingindo. No movimento inesperado, Charlie anda para trás e cai do terraço. Ela morre no local, enquanto seus amigos ficam completamente chocados com o que testemunharam. Depois vemos a protagonista conversando com o policial encarregado do caso. Ao voltar para casa, ela nota o que parece ser um grupo de corvos a seguindo. Naquela noite, Michal não consegue dormir, porque os corvos negros estão batendo na janela, um após o outro, e isso a assusta profundamente. À medida que os dias passam, seus amigos ficam cada vez mais preocupados com ela. Danny, em particular, parece ser o mais afetado, então ele decide verificar como ela está. Ele vai até o dormitório de Michal e bate na porta, mas ela o ignora, então ele decide esperar do lado de fora do quarto. Horas passam e ele eventualmente adormece. No meio da noite, porém, ele é acordado por um estrondo alto. Ele percebe que a porta está aberta, mas não há ninguém dentro do quarto. O jovem percebe que Michal está sonâmbula novamente, então ele corre para o terraço, onde a encontra na beira do edifício. Ele consegue impedi-la de pular. Mais tarde, o grupo fica sabendo pela mãe de Charlie
que a amiga deles costumava ter reuniões regulares com uma mulher sensitiva chamada Ruby. O grupo de amigos então decide falar com essa médium. A mulher pede para Mikau esperar na sala de estar, enquanto Ruby conversa com os amigos dela. Nisso ela revela que Charlie costumava visitá-la porque estava com medo da amiga. Enquanto isso, Mikau nota um livro intitulado A Seita de Dolos, na sala de estar. Na capa do livro via-se o mesmo símbolo que Mikau constantemente desenhava em suas crises de sonambulismo e via em seus pesadelos também. A fim de descobrir a verdade sobre a morte de Charlie, eles realizam uma sessão da qual Mikau faz parte. Isso permitirá que eles entrem em contato com a falecida mãe da protagonista, Patrícia. Eles acreditam que ela possui informações cruciais sobre tudo o que estava acontecendo. Durante a sessão, um espírito de repente possui Ruby e a faz escrever o seguinte: "Eu matei Charlie." Ao ver isso, Mikau fica chocada. Ela exige saber a identidade do espírito, e Ruby fica muito assustada com tudo o que estava acontecendo. O espírito possui Ruby novamente, e para seu horror, a coisa escreve: "Eu sou Mikau." Ao ver isso, a jovem não consegue entender como ela poderia ser a responsável pela morte de sua melhor amiga. Danny acaba levando mais a sério tudo que a Ruby mostrou a eles. Mikau parece ter algo dentro dela, e Charlie foi sua primeira vítima porque estava se tornando um problema. Mais tarde, Jo faz uma descoberta surpreendente no laptop da falecida amiga. Ela descobre algo sobre um livro chamado A Seita de Dolos. Nesse momento, Mikau começa a ter outra de suas crises, só que desta vez seu padrão é mais incomum do que nunca. Seus amigos testemunham isso de longe e finalmente percebem que algo sinistro está acontecendo. Jo vai falar com a sensitiva e pega emprestado o livro dela. Ruby a alerta que Mikau não pode saber que Jo tem esse livro. Jo decide investigar o assunto sozinha, já que, ao tentar contatar os amigos, viu que eles estavam ocupados. Ela vai até esta biblioteca silenciosa à noite e começa a ler o livro sozinha. Lendo o conteúdo, ela descobre um ritual arrepiante para invocar um demônio maligno para este mundo, envolvendo uma união entre luz e escuridão, inocência e pecado. Era dito também que aqueles que conspiram contra o demônio se submeterão à sua vontade, cedendo o controle a ele. Isso assusta um pouco Jo e ela liga para Ruby para perguntar se eles estão em perigo. No entanto, é tarde demais. O demônio já tomou conta dela. A entidade força Jo a se perfurar com uma caneta, e o cigarro que ela estava fumando cai no livro e rapidamente gera fogo. Por fim, vemos o rosto da jovem ser puxado em direção às chamas, e ela é queimada até a morte de uma maneira horrível. Ao mesmo tempo, na academia, a coisa assume de repente o controle do corpo de Glenn, obrigando-o a adicionar muitos pesos no supino. O pobre rapaz então deita involuntariamente e tenta levantar a barra. Como ela é muito pesada, ele encontra um destino trágico, com seu rosto sendo esmagado brutalmente. Enquanto isso, Danny leva Mikau para ver seu pai na prisão. Ambos não tinham ideia de que seus amigos foram mortos. Pai e filha finalmente se encontram depois de todos esses anos, mas a união deles é bastante tensa. Sem perder tempo, Mikau pergunta por que ele matou sua mãe, mas ele afirma que não o fez. David afirma que estava sendo controlado por outra pessoa. Quando questionado sobre quem era essa pessoa, ele responde que era Mikau. O homem diz que anos atrás ele e Patrícia participaram do ritual descrito no livro A Seita de Dolos, para obter o poder do demônio. Mas como o ritual exigia uma mistura de inocência e pecado, eles também incluíram a jovem Mikau, oferecendo o sangue dela. Uma vez que o ritual foi concluído, Dolos foi trazido para o nosso mundo. Patrícia queria oferecer seu corpo, mas o demônio a enganou e escolheu o corpo de Mikau como receptáculo. O pai acrescenta que, quando estava prestes a matar Patrícia, ouviu Mikau sussurrando no ouvido dele, ordenando que pegasse a faca para dar fim a Patrícia. Ouvindo tudo isso, a jovem fica completamente sem palavras. O demônio é Mikau. Se ela sentir raiva, a entidade também sentirá a mesma coisa. Mais tarde, ao voltar para o dormitório, Danny recebe uma ligação da polícia, revelando que 2 de seus amigos estão mortos. A notícia choca Mikau e é aí que ela começa a se odiar e diz a Danny para ficar longe dela para evitar o pior. Em certo momento, ela decide acabar com seu sofrimento. Mas quando tenta fazer isso, todos os veículos em alta velocidade na estrada param subitamente, sem atingi-la. Mikau tenta encontrar outra forma de acabar com aquilo, indo até uma ponte. Danny, que estava procurando por ela, testemunha um espírito maligno a impedindo de tomar uma medida tão drástica. Ao ver o sofrimento dela, o amigo decide entrar em contato com a única pessoa que poderia ajudá-los,
Ruby. Infelizmente, até mesmo a sensitiva está assustada devido a tudo o que aconteceu. Ela teme que Dolus descubra sobre ela, o que resultaria em sua morte. Portanto, Ruby começa a afirmar que tudo o que ela disse até agora era uma mentira. Ela até devolve o dinheiro deles dizendo que percebeu seus erros. Ruby alega que Mikal está totalmente bem e não há nada de errado com ela. Isso faz com que o casal perceba que agora eles estão por conta própria. A médium liga para o detetive-chefe chamado Al e o informa sobre a situação. Mais tarde, enquanto os dois jovens estão a caminho de casa, a entidade dentro do corpo de Mikal a possui. A entidade pergunta ao rapaz o que ele estava escondendo, e aí vemos que no dinheiro que Ruby devolveu havia avisos para Danny. Por fim, o demônio faz Danny bater repetidamente a cabeça contra o volante, matando-o instantaneamente. Sentindo-se culpada e querendo evitar mais mortes, Mikal vai à delegacia de polícia. Quando o policial pergunta o que está acontecendo, ela diz que matou várias pessoas. Quando o oficial aponta uma arma para ela, Dolus toma controle de seu corpo e o mata. Vários outros policiais correm para a cena e vemos a protagonista feliz, pensando que a polícia vai encerrar sua vida e toda essa loucura. Porém, todos os oficiais também acabam mortos. O detetive Al consegue se aproximar de Mikal por trás e neutralizá-la com um tranquilizante. Ele a leva para a casa de Ruby. A sensitiva diz que, como ela estava sedada, Dolus estaria menos poderoso. O detetive quer dar um tiro na cabeça dela imediatamente, mas Ruby sabe que ele estará morto antes de apertar o gatilho, porque o demônio ainda está ciente do que acontecia ao redor dele, mesmo que Mikal esteja inconsciente. No final, Ruby conclui que eles precisam encontrar um novo hospedeiro para o demônio. O plano que eles formulam é o seguinte: iriam colocar o demônio no corpo de David, o pai de Mikal. Ele seria morto por injeção letal em breve, então parecia que assim acabaria tudo. Ruby sabe que é um plano arriscado, mas é a única chance que eles têm. Mikal encontra seu pai novamente. Ela diz ao pai que o demônio está dormindo agora e pede para que ele leve o demônio com ele. David, que ama muito sua filha, concordou sem hesitação. Os dois dão as mãos e começam o ritual com a ajuda de Ruby. A cena então corta para o processo de execução, onde David está amarrado a uma maca. Ruby e Mikal assistem ansiosas do lado de fora, esperando que tudo corra bem. Mas de repente parece que o demônio acorda de seu sono e já dentro do corpo de David, a coisa faz com que o médico que está administrando a injeção perca o controle de seu corpo. Apesar disso, o médico ainda consegue administrar a injeção letal, levando à morte de David. No final, Ruby e Mikal comemoram o fato de terem finalmente dado fim ao demônio, mas no fim ficamos imaginando se Dolus ainda está dentro de Mikal, quando esta exibe um sorriso maligno e triunfante. E assim acaba o filme. Se curtiram o vídeo, deixem um like se ainda não fizeram isso, se inscrevam, comentem e até a próxima, tchau!